Serpente, texto base, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, diz: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aleluia! Quando eu coloquei o tema A Voz da Serpente, eu vou estar falando aqui, por meio deste texto, sobre engano. Eu vou estar falando sobre o engano do inimigo na vida das pessoas. Os métodos que o inimigo usa para enganar as pessoas. Embora tem muitas pessoas que dizem que, de fato, nós seres humanos somos responsáveis pelas nossas escolhas, nós seres humanos somos responsáveis pelas nossas atitudes, nós somos responsabilizados em obedecer e desobedecer às ordens do soberano Deus. Então, nós temos que entender que, apesar de sermos responsáveis pelas nossas escolhas, apesar de sermos responsáveis pelas nossas atitudes, apesar de sermos responsáveis pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, pela nossa forma de caminhar diante de Deus, pelo caminho, pelas escolhas, somos responsáveis por tudo isso, é de fato bem verdade, mas precisamos entender que existe uma força do mal, existe a astúcia maligna. Baseado nesse texto aqui, onde Paulo escreve: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vejam bem que teve uma ação do inimigo para que Eva viesse ser enganada, para que Eva viesse cair nas lábias do inimigo, para que ela viesse cometer o ato de comer a maçã e logo após, em seguida, dar ao seu marido. Precisamos entender que teve ali uma força maligna que seduziu Eva, que enganou Eva, que mentiu para Eva e fez com que ela viesse pecar. A responsabilidade do ato é de Eva. A responsabilidade do pecado entrado no mundo é do homem, por decidirem por conta própria desobedecer a Deus. Mas precisamos entender que o inimigo, ele lança dúvidas, ele mente, ele seduz e ele engana. O mesmo modo operante do inimigo no tempo de Eva é nos tempos de hoje. Ele seduz, ele mente e ele engana. O ser humano, é bem verdade, cai porque quer, devido à nossa natureza pecaminosa, à nossa carne caída. O ser humano cai porque quer. Mas por meio desse texto eu quero trazer aqui uma luz da Bíblia, que nós temos o poder de decidir a não cair nas astúcias do inimigo. Nós temos o poder de dizer não. Nós temos o poder de escolhas, graças ao sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, aonde ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o Satanás. Então, nós temos, pela graça de Deus, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós temos esse poder de dizer não para a voz do inimigo, de dizer não para a sedução do inimigo, de dizer não para as astúcias do inimigo. Baseado nesse tema, o engano do povo de Deus por Satanás começou no jardim do Éden, quando a serpente enganou Eva. Eva não tinha a intenção de se rebelar contra Deus, mas como Paulo escreveu a Timóteo, a mulher sendo enganada caiu em transgressão. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Eva pensou que as informações recebidas de Satanás estavam corretas e confiou nelas. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, Satanás perguntou a Eva: É verdade que Deus disse: Você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? Deus não tinha dito isso e Satanás sabia claramente. Sua pergunta foi destinada a lançar dúvidas sobre a ordem do soberano Deus. E assim, a serpente continua falando nos dias de hoje,
através de falsos ensinos, falsos mestres, forças políticas, ideologias de gêneros e tolerância à prática do pecado, que transgride a ordem do soberano Deus estabelecida em sua palavra e seus preceitos. Vejam bem, vou ler novamente para que todos aqui venham entender. A voz da serpente é o tema. O texto é 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, aonde o apóstolo Paulo diz: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Portanto, meus amados, existe uma força maligna que luta diariamente, dia e noite, para afastar as pessoas da presença de Deus. E ele se esforça para enganar, para mentir, para iludir, porque o propósito dele é ver as pessoas distantes de Deus. Satanás, ele se alegra quando as pessoas desobedecem à ordem de Deus, quando as pessoas se rebelam e se revoltam contra Deus. E isso dá prazer no inimigo. Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas, porque quando nós vivemos na desobediência, nós estamos satisfazendo os desejos do inimigo. O desejo do soberano Deus é que todos nós venhamos trilhar na obediência, que venhamos viver sendo obedientes a Ele, obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus ensinamentos e andando no seu caminho. É isso que satisfaz o coração do soberano Deus. Mas no momento que o homem decide trilhar o seu caminho de modo egoísta, de trilhar o seu caminho fazendo aquilo que bem quer, achando que não vai ter consequências, esta pessoa está, na verdade, ofendendo a Deus, se rebelando contra Deus, porque viver na desobediência é algo que desagrada a Deus. Então precisamos entender que existe uma força inimiga, uma força maligna, que seduz, que mente e que frauda e que distorce a verdade. Existe uma força maligna que atua para tirar o ser humano da presença de Deus, para afastar as pessoas da presença de Deus, porque o propósito do inimigo é ver vidas sendo ceifadas sem salvação, é ver as pessoas sendo condenadas. Este é o propósito do inimigo, é destruir, matar, condenar as pessoas ao lago de fogo. E nós precisamos entender essa verdade. Baseado em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, a introdução que eu trago é: o engano do povo do soberano Deus por Satanás começou no jardim do Éden, quando a serpente enganou Eva. Eva não tinha a intenção de se rebelar contra o soberano Deus, mas como Paulo escreveu a Timóteo, a mulher sendo enganada caiu em transgressão. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Eva pensou que as informações recebidas de Satanás estavam corretas e confiou nelas. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1, Satanás perguntou a Eva: é verdade que Deus disse, você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? O soberano Deus não tinha dito isso, e Satanás sabia claramente. Sua pergunta foi destinada a lançar dúvidas sobre a ordem do soberano Deus. E assim, a serpente continua falando nos dias de hoje através de falsos ensinos, falsos mestres, forças políticas, ideologias de gênero e tolerância à prática do pecado, que transgride a ordem do soberano Deus estabelecida em sua palavra e seus preceitos. Por mais que uma prática pecaminosa seja politicamente correta em um meio social, ela continua sendo abominável aos olhos de Deus. Deus é santo e prepara para si um povo santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 16 e Levítico, capítulo 20, versículo 7. Portanto, a ordem é: fiquem alerta e vigilante. Você pode estar sendo enganado pela voz da serpente. Aleluia, louvado seja o Senhor. Meus amados, Satanás